Muito bem, este é mais um Humanas em Pauta. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Revolução Cubana. No entanto, antes de entrarmos no tema em questão, quero aqui compartilhar uma breve leitura sobre este livro de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Este livro, que retrata a, o domínio e a exploração dos países imperialistas sobre a América Latina. Não só dos europeus, mas principalmente dos americanos, que é o que nos interessa neste vídeo, que tem a ver com o contexto pelo qual este vídeo vai tratar, o domínio norte-americano sobre a América Latina, né, e, sobretudo, aos cubanos. Na página 18, diz assim, abre aspas, é a América Latina a região das veias abertas. Do descobrimento aos nossos dias, tudo sempre se transformou em capital europeu, ou mais tarde, norte-americano. E como tal, se acumulou e se acumula nos distantes centros do poder. Tudo, a terra, seus frutos e suas profundezas ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. O modo de produção e a estrutura de classes de cada lugar foram sucessivamente determinados do exterior por sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo. Para cada um se atribuiu uma função, sempre em benefício do desenvolvimento da metrópole estrangeira do momento, e se tornou infinita a cadeia de sucessivas dependências, que tem muito mais do que dois elos e que, por certo, também compreende, dentro da América Latina, a opressão de países pequenos pelos maiores seus vizinhos e fronteiras adentro de cada país, a exploração de suas fontes internas de víveres e mão de obra pelas grandes cidades e portos. Fecha aspas. De fato, a Revolução Cubana, ela representa a luta contra o imperialismo. Sobretudo, o imperialismo norte-americano. No entanto, para que nós possamos de fato compreender o processo que culminou na Revolução Cubana, nós precisamos viajar na história. Precisamos compreender o contexto histórico, as condições que de fato condicionaram o processo revolucionário. De fato, a presença dos interesses imperialistas norte-americanos se fez notadamente a partir de meados do século XIX. Principal nação industrializada da América, os Estados Unidos impuseram clara dominação sobre os países do continente, interferindo em seus rumos políticos e econômicos. Com relação a Cuba, isso se deu desde o fim da colonização espanhola, e a primeira Constituição do país, em 1901,
concedia aos norte-americanos o direito de construir bases militares em território cubano. Inclusive a prisão de Guantánamo, né, que existe até hoje. Além disso, a economia manteve o caráter agrário exportador, produzindo açúcar para abastecer os Estados Unidos. No que concerne este assunto, e no que diz respeito ao domínio norte-americano sobre a ilha durante esse período, o sociólogo e cientista político Emir Sader afirma o seguinte, abre aspas, os EUA passaram a controlar 90% das minas, 50% das terras, 67% das exportações e 75% das importações. Dentro desse império se situavam a maior fábrica da Coca-Cola do mundo, valendo-se do açúcar barato da ilha. Fecha aspas. E assim, os sucessivos governos que se formaram em Cuba, durante este contexto, né, foram todos ditaduras submetidas aos interesses norte-americanos. Em 1952, o coronel Fulgêncio Batista, que governou entre 1940 e 1944, voltou ao poder graças a um golpe de Estado que impediu a vitória do oposicionista Fidel Castro na eleição presidencial. E de fato foi uma ditadura horrível, né? Muitos opositores foram perseguidos e mortos, presos, né? Enfim. E a situação do povo da classe trabalhadora era horrível, né? O índice de mortalidade infantil era altíssimo, o analfabetismo também, além da questão da fome, da miséria, enfim, uma ditadura, não tem nem palavras para descrever. Cuba praticamente era o bordel dos Estados Unidos, era o pátio dos Estados Unidos, né? Cuba é uma colônia norte-americana. E crescia, né, os descontentamentos com a ditadura de Batista e, na clandestinidade, organizou-se um movimento revolucionário liderado por Fidel Castro e pelo argentino Ernesto Che Guevara. Eles se conheceram entre 1955 e 1956, quando ambos estavam exilados no México. E por defenderem a reforma agrária, eles contaram com a simpatia e a adesão dos camponeses, né, iniciando assim uma guerrilha na região montanhosa de Sierra Maestra. Os revolucionários, eles pregavam o fim da corrupção nos meios políticos, né, e assim também acabaram aí ganhando apoio nos centros urbanos também. E, mediante as sucessivas vitórias contra as tropas do governo, em dezembro de 1958, os revolucionários eles tomaram a capital de Havana, forçando a queda de Batista, que acabou aí renunciando e se exilando na República Dominicana. Os Estados Unidos, obviamente, não aceitaram, né, não queriam perder a colônia,
e assim tentaram um contragolpe aliando-se aos militares cubanos. No entanto, Fidel Castro convocou uma greve geral e Ernesto Che Guevara comandou a invasão aos quartéis de Havana, esmagando a tentativa norte-americana de tomada da ilha. E assim, em 1º de janeiro de 1959, instalava-se em Cuba um governo popular. As primeiras medidas tomadas pelo governo foram a reforma agrária, a nacionalização das indústrias e da produção açucareira. E essas medidas, elas se chocaram com os interesses norte-americanos, né, que em 1961 tentaram uma invasão à Baía dos Porcos. No entanto, né, o movimento também fracassou, foi derrotado pelos rebeldes, pelos revolucionários, e assim os Estados Unidos passou então a liderar os países capitalistas em um amplo boicote comercial e econômico à ilha. E em 1962, Cuba foi expulsa da OEA, Organização dos Estados Americanos. Isolado pela política norte-americana, o governo de Fidel Castro, então, se aproximou da União Soviética, que passou a ser parceira econômica e ideológica. E assim, Cuba tornou-se independente dos Estados Unidos, mas passou a ser dependente da União Soviética. Durante o período da Guerra Fria, tornou-se um enclave soviético, né, aos norte-americanos, mas Cuba teve muitos avanços, né? Avanços na saúde, né? Tornou-se referência no mundo inteiro em termos de medicina, conseguiu reduzir significativamente a mortalidade infantil, o analfabetismo também. Contudo, porém, com o fim da tutela soviética, em 1991, né, com o fim da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba passou a viver muitos dilemas, né, o que de fato se reflete até hoje em várias manifestações da população pelas liberdades individuais e atualmente nós temos aí acompanhado protestos, né, durante a pandemia do Covid-19, porque, como não sei se vocês sabem, né, Cuba, a principal atividade dos cubanos é o turismo, né, e a pandemia, de fato, acabou agravando ainda mais as condições da população. E é isso, gente. É claro que nós poderíamos aí abordar outras questões em relação a Cuba, né? A história de Cuba. Mas por enquanto é isso.